capítulo e são a 3, a 1 e a 5. Vamos continuar falando, né? Entendendo que a morte é um processo da vida. É isso aí, né? Desse capítulo. Então, provavelmente, na semana do domingo, sem ser o passado, o outro, foi visto a alma após a morte. Da pergunta 149 a 153, foi isso mesmo? Então, nós vamos ver que o que é importante a gente, a síntese que a gente fez aí. Porque como é que fica a alma após a morte? Após a morte, a alma volta ao mundo espiritual. Todos nós já sabemos, não tem novidade nenhuma. Conservando plenamente a sua individualidade. Então, isso que é importante a gente registrar, que após a morte, a alma mantém a sua individualidade, comprovada pelo seu perispírito, que guarda o quê? A aparência da sua última encarnação, e que é, como já sabemos, o santuário da memória. O que significa guardar a individualidade? A aparência física da última encarnação é uma individualidade, é uma identificação. O bem que se fez, o bem que se deixou fazer, o mal que se fez. Então, mantém a individualidade. Quer dizer, eu coloquei aqui porque eu penso que é importante a gente registrar isso. Nós mantemos a nossa individualidade. Se nós desencarnarmos hoje, vamos manter a nossa individualidade. Provavelmente, certamente chegaremos ao plano espiritual com esta aparência física. Eu gostaria que vocês fossem mais magras, tá bom assim, e com as qualidades, com os trabalhos feitos, com os trabalhos que deixamos de fazer, né? Hoje eu ali atrás a aula estava falando da sacolinha, né? Do bem que cada um fez durante o ano inteiro. Agora no fim do ano fica o registro. E eu me lembro quando minha filha era novinha, eu já falei para vocês, que eu evangelizava, então eu tinha muito trabalho com as crianças. Então eu fazia, a gente cortava bolo, enrolava bolinho para as festas de fim de ano, a gente cortava árvore de Natal, com fotografia do ano inteiro, e ela ficava me ajudando até tarde. Quando ela estava muito cansada, ela disse: mãe, isso também é bônus hora? Filhinha, isso é bônus hora, animal. Vambora, então vambora. Lá aquela gente estava cansada, colando as fotos, ela não via muito sentido de fazer árvore de Natal de fotos, fazia sentido que a gente queria mostrar para as crianças. Aí de novo ela perguntava: mãe, isso vai para o caderninho? Eu falei: vai, filha, isso vai para o caderninho. E ela ia comigo até umas 2 horas da manhã, animada no bônus hora. Então esse bônus hora fica registrado. E aqui só para a gente lembrar, nós sabemos disso também, o corpo espiritual. O homem é formado de 3 partes, quais são? Corpo, espírito e o perispírito. Simples demais, né, gente? Como é que é a separação da alma e do corpo? Outro item desse capítulo 3. Separação da alma e do corpo. Aqui, por que a gente colocou isso aqui? Para a gente perceber a diferença, você já sabe que que morrer é diferente de desencarnar. A morte está relacionada ao corpo físico e o desencarnar é do espírito. A morte física e desencarne ocorrem simultaneamente? Não. O indivíduo morre quando o coração deixa de funcionar. Só que entre o período que o coração para de funcionar, como ainda está ligado aos laços, é possível fazer com que a pessoa reanime e volte à vida.
aquela viagem que você faz, que você dorme, aí acorda, não sabe onde é que está? Aí daqui para o Rio, acordou para a agricultura, cheguei no mar, estou em Niterói, não sei onde é que eu estou. É uma perturbação, não é? Quando a gente está viajando e a gente se prepara, não sei o que está acontecendo comigo, é uma perturbação. Então, essa perturbação acontece. O tamanho dessa perturbação vai depender de cada pessoa, né? E hoje eu também estou conversando em casa sobre esse tema. Aí minha filha perguntou: mãe, todo mundo vai para o umbral? O que vocês acham? Todo mundo vai para o umbral? Todo mundo é gente demais, vocês concordam comigo? Mas eu acredito que a maioria das pessoas. E você sabe por que ela me fez essa pergunta? Como aqui eu confesso tudo para vocês, porque nós estamos entre amigos, porque eu estava lendo sobre esse tema e falei assim: agora eu vou entupir minhas artérias, e fui tomar sorvete. Quando eu saí, voltei, ela disse: mamãe, você viu o que você falou? Eu falei: fui tomar gordura hidrogenada gelada com sabor maravilhoso, mas esse troço entope as artérias. Ela falou: o que você acabou de falar aqui, que consciência é quando a gente sabe o que é certo e o que é errado. E que o que vai fazer diferença na nossa vida é quando a gente escolhe. Eu falei assim: mas agora eu vivi totalmente conhecido no Brasil. E ela falou assim: semana que vem vamos acabar com esse sorvete, fazer uma salada de fruta. Perceberam, né, que como é que a gente, em alguns momentos, como é que vai essa perturbação? Será que todos nós vamos para o umbral? Será que todos nós, em alguma proporção, nós não somos suicidas indiretos? Porque a gente estava falando de André Luiz. Ela falou assim: mas André Luiz não tinha tantos mil atendimentos, aí não foi parar no umbral? Eu falei: mas ele era um suicídio indireto? E ela falou assim: você que acabou de tomar sorvete aqui agora? Eu falei: pô, eu tomei só um bocadinho, eu tomei uma mulher, um pouco. E a gente faz isso, a gente dá desculpa para a gente que é um espetáculo. Eu fiz só um cadinho, assim, um cadinho, não fiz nada. Eu falei mal cadinho, eu não desejei mal só um pouquinho. Também é de ferro, né, gente? Mas não fala isso. O pote de sorvete também é de ferro. A gente sabe o que é certo e o que é errado. Mas a gente ainda, nós ainda, escolhemos com base no princípio do Brasil. Esse sorvetinho está me pesando que vocês não têm noção. Será que eu vou ter que queimar tudo no umbral, gente? Eu vou fazer uma caminhada. A gente pode pensar e tomar atitudes a partir de hoje. Mas é interessante como é que uma jovem aí, né? E como que a gente fala coisas sem se dar conta do que está falando. Aí eu me lembrei: será que todo mundo, eu falei para vocês que todo mundo é gente demais. Você já ouviu falar de Herculano Pires? Um filósofo estudioso, escritor da doutrina espírita, nascido em Avaré, São Paulo. Contam os biógrafos de Herculano Pires que ele, atrás da casa dele, eu ia falar nos fundos, mas atrás, né? Atrás da casa dele funcionava um grupo espírita, cujo mentor é Caibá Chuto. Estava acontecendo uma reunião mediúnica no grupo. E ele estava em casa com alguns companheiros e se sentiu mal. Foi levado para o hospital por aquele grupo, por aquelas pessoas que estavam ali. E a reunião mediúnica, inclusive onde estava sua esposa, continuou acontecendo. Não quiseram interromper a reunião mediúnica. Não vai para o hospital. Ele desencarna quando chega no hospital. Foi um tempo muito curto, porque ele teve um infarto. Quando ele chega lá, ainda dá tempo, ele vai nessa reunião mediúnica. Era um médico que tinha iniciado a psicografia, e essa mensagem ele fala e assina Herculano Pires, pedindo para a esposa continuar tomando um cafezinho à tarde para lembrar dele, que ela continuasse no trabalho, não interrompesse, porque ele estaria acompanhando, para ela ficar tranquila e serena. Acabou de desencarnar. Ele no hospital, ele teve consciência da desencarnação, ficou ligado à esposa, sabendo que quanto mais rápido ele resolvesse essa preocupação dele era melhor, teve condição de ir lá e de mandar uma mensagem para a esposa.
Primeira coisa, desapego da matéria. Ele estava preocupado com o vínculo afetivo, com o laço de amor. A minha amada vai chorar de tristeza, que é natural. Mas eu quero que ela entenda que eu estou vivo. Eu quero que ela entenda que eu estou consciente. Ele não ficou preocupado em larguei meu carro, quem vai pegar, em minha casa, segura daqui, meu dinheiro no banco. Não, ele estava preocupado com o vínculo afetivo, tratou de resolver isso, né? Consciente. Então não dá para dizer que todo mundo fica perturbado, fica, tem um susto. Mas o susto daquele susto da viagem, que a gente já conhece o caminho, que a gente já conhece o caminho. E quando a gente cochila, indo para o Rio, fala assim, na primeira entrada de Macaé. Se a gente dormir de novo, estou chegando de Niterói, tem um caminho que a gente conhece. Então ele teve uma perturbação, sim, se deve ter visto o corpo dele, e na hora ele identificou, não estou mais aqui. Né? Então, essa perturbação, ela acontece na realidade comigo. 164. A perturbação que se segue, a separação da alma e do corpo, é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Não. Se nós lermos o nosso lar, eu acho que o capítulo é os recém-chegados do umbral. Vocês vão ver uma senhorinha ligada à dona de escravos, e como que essa perturbação foi, ela não tem de leiam lá, não vou falar para vocês não. Vocês vão ver que tem a princesa Isabel em nosso lar. A senhora desencarna em maio de 1888. É os recém-chegados do umbral. Tu leu? Em regra, a alma necessita sempre de algum tempo para readquirir o conhecimento de si mesmo, voltando-se gradativamente à lucidez das ideias e à memória do passado, à proporção que se desvanece da influência da matéria que ela abandonou. Então, vai precisar de um tempo para perceber? Vai precisar de um tempo, né? Eu imagino o susto. Eu vou contar, eu já contei para vocês, vocês teriam que contar de novo, não aconteceu, graças a Deus, nada nesse sentido. Não. Eu contei para vocês que uma vez eu estava indo ao trabalho para São Paulo. Contei já mais uma vez. Quem já ouviu, faz de conta que não ouviu, faz de conta que esqueceu. Eu estava indo para São Paulo. Naquela época bacana, que os controladores de voo estavam todos de greve. Tinha acabado de acontecer um acidente com a TAM. E eu estava no avião da TAM. E estava chovendo muito. Quando eu percebi que eu não tenho medo, mas eu fico no controle, né? Faltam 5 minutos, já serviram a comidinha, agora vai descer, eu fico no comando. E começou a chover e eu percebi que já estava na hora de descer e o avião subia e rodava, Quando o piloto teve isso já tinha, o voo em São Paulo leva 45 minutos, já estava mais ou menos 1h30 aproximadamente. E o piloto então falou assim, senhores passageiros, estamos sem comunicação com a torre. Assim que tiver mais notícias, eu informe. E pum! Na hora, o que aconteceu, eu já falei para vocês. Os homens levantaram e as mulheres abaixaram a cabeça. Eu estava observando, as mulheres começavam a orar, imagina, né? Porque o movimento foi esse. Os homens levantaram, não tinha para onde ir, fez uma fila no banheiro. Não tinha. Na hora eu olhei pela janela e falei assim, ai meu Deus, só não vai saber como eu morri, meu marido. E eu fiquei falando, meu Jesus, se não tiver uma reunião mediúnica, eu vou ficar igual uma doida na espiritualidade. Porque eu queria que ele soubesse o que aconteceu. Sabe isso que eu estou contando para vocês? Eu queria falar para ele. Eu estava indo, o negócio voou, o piloto falou, sabe? Então, o que naquele momento eu tive uma experiência de quase morte. Graças a Deus, porque eu quero ficar um bom tempo dando trabalho aqui, desarmo uma mala toda semana. Então, a preocupação qual foi? Contar para o meu marido como eu tinha desencarnado. Vocês já imaginaram se o negócio não tem teto e vai e volta, porque nós ficamos um bom tempo, eu só pensava assim,
que agora se acabou o combustível. E é sério, gente, é uma experiência, e neste momento, eu já falei para vocês, é um momento de prova. E aí a gente vê como é que é a nossa natureza, como é que nós estamos calmos, aonde que eu estou ligado, quais são meus vínculos, o que eu estou ligado, o que é importante para mim, o que não é importante. Como é que anda a minha fé? A mulherada tem fé, e os homens também, tem que levantar, tem fé que em pé eu faço alguma coisa. Então foi um momento de fé, e um momento, né, de olha, agora uma coisa eu percebi, o mecanismo de defesa. Tinha gente que na hora tomou um susto, a pastora não ficou distraída, lendo revista. Não dava. Não dava. E aí eu me lembrei depois de Chico, naquela história do avião. Pai de Deus, Nossa Senhora, Virgem Maria, que Emmanuel fala, né? Eu acho que eu não lembrei, mas muito consciente do que a gente ouviu. Meu filho, já que vai morrer, morre com educação, porque até para morrer a gente tem que ter educação. E é isso que acontece, muita gente no espírito, quando chega no plano espiritual sem educação. Rebelde, brigão, querendo criar casa, mentor, você na frente, sabe por que você está falando, né? Então é a humildade, a gente entender isso, que é momento de perturbação, sim, mas é momento de humildade, de confiança, é momento de prova, é momento da gente perceber nossa natureza, né? E vamos, não vai ter que passar por isso, mas como eu pulando o Pires. E outra coisa, minha gente, eu estava vendo um livro que se chama O que acontece com a gente depois da morte. O que acontece com a gente, eu acho que conosco depois da morte. É um livro de um médico americano, intensivista. Quer dizer, ele trabalha na UTI. Ele começou a pesquisar pessoas que tiveram parada cardíaca que depois retomaram. E ele lista, são 16 itens. Ele diz que as pessoas, quando retornam, que conseguiram voltar, né? Eles dizem que eles viram uma luz, que tinha um túnel, que eles eram recebidos por amigos, familiares, queridos. Uns têm uma sensação de paz extraordinária. Eu falo assim, foi uma paz que eu fui tão acolhido. São 16 itens que a gente, nós vamos ver aqui. Ernesto Bozano disse nas comunicações mediúnicas, o relato dos espíritos é a mesma coisa. Esse livro é um livro que tem uma pretensão, é simples, de ciência, a pessoa não tem um vínculo religioso ao autor, ele é um médico americano. Então, falando, né, a Elizabeth Gruber-Rocha também fala disso. Ela trabalhava na UTI com pessoas que tiveram, né, uma quase morte, e que vem contando que tem a passagem, que tem esse túnel, que vem pessoas queridas, e se vocês prestarem atenção, não sei se vocês já tiveram oportunidade, eu me recordo dos meus entes queridos, assim, né, alguns que eu vi partir, eles falavam assim, meu pai, ele falava assim, o que esse camarada está fazendo aqui? Que era o irmão dele, que já tinha desencarnado. O que ele está fazendo aqui? Desconfiado. Eu li depois, uma vez, Raquel de Queiroz, né, essa escritora, a irmã dela relatando que ela começou a ver os pais, ver a mãe, já preparando. Porque o desencarne acontece no caso de a pessoa estar com falência dos órgãos, né, de ser um processo biológico, de adoecimento. O desencarne começa antes e termina depois da morte do corpo físico. Mas mesmo nos casos de morte violenta, súbita, acontece a mesma coisa. Então, esse processo, né? E tanto a ciência fala isso, fala do mesmo jeito dessa receptividade, quanto os médicos, através das mensagens, deixam. A natureza da perturbação e o seu tempo de duração varia de acordo com o gênero da morte. Claro que uma pessoa que está acamada, está no leito, juridicamente já vai acontecendo, os amigos espirituais, os familiares já estão ali, e é muito interessante, né, porque na grande parte dos casos, quando a pessoa já está fraquinha, então a lâmpada, né, o fluido está acabando. Aí o familiar começa orando, doa fluido vital, a pessoa tem uma melhora. Aí a espiritualidade às vezes tem que botar esse familiar que tem muito fluido vital para dormir, para poder acabar de
fazer o que precisa, né? Os caracteres dos indivíduos podem durar desde algumas horas até muitos anos. A maior surpresa para o espírito que se reconhece após a desencarnação é verificar que a vida continua. Vocês lembram do filme Ghost? Todo mundo viu, né? Tem espírita, todo mundo viu. Vocês lembram que quando ele é atingido, ele levanta, ele se vê, mas ele nega. E ele sai atrás do agressor. Ele percebe que ele tenta pegar, só que Giovanni fala assim, gente, ó, tem que avisar uma coisa para vocês. Giovanni e Giovanni, na Nazaré, a gente novinha, ela fala, olha, Márcia Celeste, quando você tentar pegar uma flor, minha querida, e você não conseguir, você desencarnou. Eu obrigada, estou bastante, estou tão feliz. Olha, eu depois desse jogo foi bom ter falado com vocês, eu vou elaborar isso. Eu tenho dificuldade de receber as coisas. Ela falou, então, ele via que ele tentava pegar, mas não conseguia. E mesmo assim, até que ele começou a ver o que ele corria, precisou de um tempo para ele se dar conta que ele não estava nessa dimensão. Então a surpresa é essa, peraí, mas eu estou aqui, eu estou me vendo, a identidade permanece, eu estou aqui, e eu falo com a pessoa, eu entro e a pessoa não me escuta. Então a maior surpresa é essa, é se dar conta de que o que a gente ouviu na casa espírita é verdade. Muitas vezes a alma, ao desprender-se, é recebida no plano invisível pelos seus familiares e amigos que a precederam na passagem para o outro lado da vida. Por não acreditar nisso, o familiar, como a mãe de André Luiz, vocês se lembram disso, ela ia lá e os mentores iam lá no umbral e ele não via, não tinha condição de ver, não conseguia ver. O conhecimento do Espiritismo, agora deixa eu olha só, o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação. Então, sermos espíritas é uma garantia, é um selo de qualidade, ISO 2020, para chegarmos no plano espiritual e não ter como ficar perturbado. Oh, que alegria, morri. Parti. Será que é um selo de garantia? Eu queria que fosse, gente, partiu, foi todo mundo de cima. Onde eu quero, entro onde eu quero, assisto as palestras no Dr. Ego, sem precisar enfrentar trânsito. Né? Olha que maravilha. Olha só o que os espíritos respondem. Influência é muito grande. Por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exerce. A sacolinha que Dona Alda falou antes da gente entrar. O bônus hora que a minha filha pequititinha estava preocupada. Essa é a garantia, a consciência tranquila do dever cumprido. É isso que dá segurança. Eu só imagino a chegada de Chico Xavier na espiritualidade. Que beleza! Que beleza! Tranquila, consciência tranquila. A gente sabe que antes de desencarnar, ele pediu para Maria, que ele devia estar sentindo muito fraquinho, tomou um cafezinho. Tomou um cafezinho e foi, e fez a viagem. Então, essa consciência tranquila na prática do bem. A prática do bem é aonde nós estivermos, aonde nós estamos inseridos. Seja na instituição espírita, no nosso trabalho, na nossa casa, né? Na rua, onde estiver. E eu estou falando isso para mim também. Eu não estou aí nesse negócio, não estou aqui falando para mim, muito direitinho para mim, que eu preciso fazer o bem, que eu preciso ser melhor. Tá? É possível que os espiritistas venham a sofrer perturbação depois da morte? Olha, eu tenho um amigo espiritual que diz
rótulo, ponderando a exortação evangélica, muito se pedirá de quem muito recebeu. Quem fala isso é Emmanuel, Consolador, na pergunta 150. Muito será cobrado a quem muito foi dado. Não tem religião que esclareça mais do que a doutrina espírita. Vocês já imaginaram a gente chegar no plano espiritual, se ver no umbral e falar assim: nossa, vou ficar aqui toda a vida. O espírita sabe que ele está ali com o tempo. Assim como nós sabemos que as nossas dores aqui são provas, mas que elas passam. Que as nossas dores são necessárias para que a gente evolua, mas elas passam. Vocês já imaginaram, né? O espírita chegar ao outro, né, denominação, chegar lá no nosso lar, opa, estou no céu, não fazer nada, estou aqui, só não gosto da música, na maior tranquilidade. Vai ser cobrado trabalho, vai ter estranhamento, mas nós já sabemos. Pontos comuns identificados em mensagens mediúnicas. No livro A Crise da Morte, de Ernesto Bozano, ele fala a mesma coisa que esse pesquisador agora americano está chegando a conclusão. O que acontece depois do todos afirmam que tem encontrado novamente uma forma humana. Todos falam que se identificaram, que se deu um pouco da última encarnação. Terem ignorado durante algum tempo que estavam mortos, esse estranhamento, né? O homem passado pela prova da reminiscência, ele tem uma síntese de todos os acontecimentos. É como se passasse, né, um filme. O que o Faustão gosta de falar? Passou um filme, mas é rápido. Né? Na tela mental você tem uma passada de todos os seus atos da sua vida, como se você fizesse uma síntese e rever. É uma visão panorâmica. É o olho da morte. Todos disseram que foram acolhidos no mundo espiritual pelos espíritos das pessoas de suas famílias. E quando não era família, eu já falei para vocês aqui várias vezes no caso de Ronald, né? E ele diz que ele foi recebido no plano espiritual por Dona Baby e seu Peixotinho, que aqui em Campos eram os presidentes, foram os fundadores do Grupo Araci. Então, Ronald, ele fala que depois ele foi saber, porque ele tinha estudado, ou ele sabia de Araci, eu não sei bem, mas ele foi recebido por esses dois espíritos aqui de Campos. Haverá passado quase todos por uma fase mais ou menos sono reparador. Então, normalmente, quando as pessoas estão nos hospitais, nas UTIs, também vão para hospitais da espiritualidade até terem condição de entender. Dizem que André Luiz saiu do umbral e foi para onde? Foi para o hospital, foi tratado, né? Até que ele tivesse condição de começar ao trabalho. Tem se achado um meio espiritual radioso e maravilhoso. O livro do médico lá, eles falam isso, um meio espiritual radioso e maravilhoso. De sentir paz, de sentir que isso quando a consciência está, né, legal. No meio tenebroso e opressivo dos casos daqueles que estão numa condição menos favorável. Nesse capítulo também, na questão 65, fala da morte coletiva. Né? O que se observa sendo morte coletiva, que há uma perturbação, mas que não ficam, aquele grupo que desencarna não fica junto, cada um vai procurar, né, as pessoas ligadas, vinculadas. Então, só para a gente ter uma noção do que acontece. A perturbação que se sucede à morte para o homem de bem, aquele que faz o bem pelo bem, aquele que já entende que a lei é de amor, que ser um com o Pai é ser um no movimento do amor ao próximo, amor que se manifesta nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos. Nada tem de penosa, se conserva calmo, semelhante em tudo a quem acompanha as fases de um tranquilo despertar. A perturbação para aquele cuja consciência ainda não está pura é cheia de ansiedade, de angústias que aumentam a proporção de que ele da sua situação se compenetra. Então vocês ficam imaginando uma pessoa com uma dependência química que desencarna. A sensação
corpo tem, é uma necessidade do espírito também. Então eles ficam, quando não tem mais o corpo para atender esse desejo, esse prazer, essa satisfação, eles saem procurando os iguais. E com isso a perturbação é muito grande. E com isso, até que eles sigam o caminho dele, eles ficam acoplados a alguém que possam dar para ele esse prazer, ou no cigarro, ou em outras drogas, ou álcool, e ficam ali sugando energia e impulsionando para que as pessoas façam isso. É uma perturbação, um sofrimento muito grande. Gente, enfim, vamos procurar viver bem, como dizia Confúcio, para que a gente possa morrer. O amanhã é resultado do hoje, daquilo que nós fazemos. Então, se hoje a gente está fazendo tudo da melhor forma possível, fiquemos tranquilos, que o amanhã será a resposta àquilo que nós fizermos hoje. Né? Eu quero aproveitar, porque eu acho que esse ano, 2012, né, Maurício, é a última vez que eu estou aqui falando com vocês este ano. Pretendo voltar a encontrar todos bem, felizes, saudáveis, todos engajados numa frente de trabalho de bem, de amor, de solidariedade. Eu quero agradecer a Deus pela bênção da oportunidade que é estar aqui, compartilhando com vocês, esses corações amigos, poder falar de coração para coração, como eu converso com meus filhos, como eu converso com meus amigos, como eu converso com os meus amados, sem preocupação daquilo que eu falo, porque é uma abertura tão grande, é um carinho tão grande que eu sinto, que vem daí, né? Que eu não posso agir de uma forma diferente estando aqui. Então, agradecer ao doutor Herman, agradecer aos dirigentes, à presidente dessa casa, a confiança, por me permitir estar uma vez por mês aqui, falando do Evangelho de Jesus, estudando um dos livros que eu mais amo e que é meu livro de cabeceira, que é o Livro dos Espíritos. Agradecer a paciência de vocês, a acolhida amorosa, que o Senhor Jesus, nosso Mestre amado, doce Rabi da Galileia, nesta hora, possa derramar em mãos cheias, em cada espírito aqui presente, uma bênção de amor, de paz, de alegria, de desejo de servir, que nós possamos, assim, por muitos e muitos anos, caminharmos de mão dadas, unidos, nesse ideal que acalenta as nossas almas, que nos dá força, que nos sustenta, que é o ideal do Espírito. Queridos, olha, muito carinho, muita gratidão, um abraço afetuoso em cada um que está sentado aqui, daqueles que estiveram durante esse ano aqui, que hoje não puderam vir. Muito obrigada. Que o Senhor Jesus abençoe a cada um de vocês. Aos amigos e benfeitores espirituais, em espírito, eu estou de joelho nesta hora, pela possibilidade desse trabalho. Muito, muito, muito